Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton, professor de Matemática 2 do nono ano, e nessa nossa primeira aula de 2021, a gente vai falar um pouco sobre alguns conhecimentos de geometria, certo? Para dar início, vamos falar de circunferência e círculo. Esse conteúdo ele está no livro de vocês, na página 56 e 57. Então, caso você queira aprofundar um pouco mais, aconselho que você leia essas duas páginas. Bom, circunferência e círculo. Primeiro, é interessante que a gente saiba diferenciar esses dois elementos, certo? Apesar de parecer que eles falam da mesma coisa, eles têm características diferentes. Então, vamos lá. A circunferência ela é definida por um conjunto de pontos equidistante do ponto central. O que significa tudo isso? Significa que eu tenho um ponto central, o centro, certo? E todos os pontos da circunferência têm a mesma distância desse ponto central. Significa dizer que qualquer ponto que não tenha essa distância, que seja mais distante ou mais perto, ela não pertence à circunferência, certo? Então, a definição básica de circunferência é essa. São um conjunto de pontos equidistante do ponto central, certo? Todos os pontos têm a mesma distância. Já o círculo é diferente. O círculo define-se como toda a região interna de uma circunferência. Então, lembra que eu disse que a circunferência, todos os pontos têm a mesma distância? O círculo não. O círculo, você vai definir uma distância e tudo que está mais próximo do que essa distância pertence ao círculo. Mas vamos tentar visualizar isso agora. Perceba que aqui eu tenho uma circunferência. Por que uma circunferência e não um círculo? Porque tudo que está de preto aqui são pontos, e esses pontos têm a mesma distância. Ó. Qualquer lugar dessa circunferência vai ter a mesma distância. E eu vou chamar essa distância de R. Por quê? Porque R vai ser o meu raio, tá certo? Então, essa distância do centro O até qualquer ponto da circunferência vai ser chamado de raio, certo? Então, isso daqui é a circunferência. Já o círculo é toda a região interna, certo? Da minha circunferência, incluindo a própria circunferência. Então, tudo que tem uma distância menor do que o raio pertence à circunferência, certo? Logo, esse ponto aqui que está fora não pertence, certo? Mas esse ponto que está aqui, ó, pertence sim, tá certo? Deixa eu botar de preto que fica melhor. Então, esse ponto aqui, ó, ele pertence. Já esse de fora não pertence, tá certo? Então, essa é a definição de circunferência, certo? E círculo. Um exemplo que a gente pode dar bem tranquilo, bem simples, e que todo mundo conhece, é uma pizza, certo? Uma pizza com borda recheada, você tem exemplos de circunferência e de círculo, onde a circunferência é a borda da pizza, certo? E o círculo é tudo aquilo que está ali, é tanto a borda como a parte interna da pizza, os pedaços da pizza, certo? E dentro de uma circunferência, a gente tem outros elementos, certo? Que é o raio, que eu acabei de falar, que é o segmento que vai do centro até qualquer ponto da circunferência, certo? Corda é um segmento que vai de dois pontos da circunferência. Então, voltando aqui para o nosso desenho, a gente tem que isso daqui, ó, pode ser considerado uma corda. E o diâmetro é uma corda também, ou seja, ele vai de um ponto da circunferência até outro, mas ele passa pela circunferência, certo? Então, toda corda que vai de um ponto a outro da circunferência e passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro, certo? Duas coisas interessantes aqui.
Diâmetro é a maior corda possível dentro de uma circunferência. E a sua medida é o dobro da medida do raio. Então, por exemplo, se o raio é 5, o diâmetro vai ser 2 vezes isso aqui, ou seja, vai ser 10, certo? Então, a gente tem aqui uma imagem que a gente pode compreender melhor, certo? Então, segmento CD, ou seja, que vai daqui, ó, desse ponto até esse, é uma corda, certo? O segmento OE é o raio, porque vai do centro até um ponto da circunferência. E o segmento AB, certo? Ele é uma corda também, só que como ele passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro, tá certo? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima semana vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos. E é isso, pessoal. Até a próxima e tchau.